Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, uma satisfação enorme estar aqui hoje para falar com vocês de um assunto que eu gosto tanto de falar. Venho de uma família de militares, meus tios, meu pai, meu irmão, então assim, me sinto muito feliz em estar aqui hoje. Obrigada pela recepção e obrigada pela audiência também. Sei que algumas pessoas vieram de casa, né, para estar ouvindo hoje aqui, então muito obrigada. Gostaria de saber primeiro quem já ouviu falar no termo violência obstétrica. Por favor. Algumas pessoas já ouviram falar do termo. Ele tem sido divulgado um pouco mais agora, nos últimos 2 anos a 3 anos, pela mídia, tá? Mas esse termo ele já existe há muito tempo. Na década de 90, a gente teve um boom no Brasil de cesarianas, tá? Até a década de 80, quem nasceu até a década de 80, em sua maioria nasceu de parto normal, tá? Quantos aqui nasceram de parto normal? Várias pessoas, ok. Então, assim, a grande maioria das pessoas, até no máximo a década de 80, nasceram de parto normal. Tá? Aqui no Brasil, eu vou estar falando para vocês aqui, mas entendam que isso é no mundo também, tá? Mas eu vou trazer alguns dados estatísticos do nosso país, mas não é uma exclusividade dos brasileiros a violência obstétrica, tá? Ela ocorre no mundo. Mas o fato é que na década de 90 existiu aí um boom de cesarianas. E a gente vai entender os prejuízos da cesariana para a relação mãe-bebê, para a saúde da mulher, para a saúde do bebê, tá? E isso despertou, então, uma atenção dos profissionais da saúde, principalmente quem está na pesquisa, né? Estudando, analisando os dados de nascimento, e aí a gente começa um movimento na década de 90, então, pela humanização do parto. Quem já ouviu falar no termo humanização do parto? Só para eu saber. A maioria já ouviu falar no termo humanização do parto. Que bom, né? Geralmente é o contrário. Quando eu dou palestras, eu acho interessante os públicos, porque quando eu falo violência obstétrica, as pessoas erguem a mão como vocês. Mas humanização do parto, não. Né? As pessoas quase não escutam falar também do outro lado. E o que é muito importante a gente debater, porque vocês vão perceber ao longo da minha palestra que algumas doenças que os bebezinhos apresentam hoje, que a gente não teve, né, os nossos filhos estão tendo, né, que 30 anos atrás não existia, hoje parece ser muito comum, né, nas crianças que estão nascendo agora. E a gente vai entender essa relação justamente com a forma com que nascemos, tá? Como que ela tem influenciado aí na nossa personalidade, no nosso comportamento, e que isso pode trazer, então, alguns prejuízos, tá? Tanto para a mulher quanto para a criança. Então, rapidamente, como a gente vai falar de violência obstétrica é um tipo de violência contra a mulher, tá? Então, assim, quando a gente vai atender alguma ocorrência de violência contra a mulher, a violência obstétrica, ela se insere também, como sendo uma das violências, tá? Então, qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual, psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado. Aqui vem, né, da Convenção do Pará de 1994. E o que é violência simbólica? Não sei se vocês já ouviram falar desse termo. Alguém já ouviu falar de violência simbólica? A violência simbólica é quando uma pessoa sofre uma violência, mas ela não sabe que sofreu, tá? Então, por exemplo, nas escolas públicas depredadas, falta de professores, baixos salários, e aí aquela criança que vai sendo maltratada no sentido de não aprender
porque o professor não está satisfeito com o salário, não ensina, falta lousa, falta alimentação, falta em casa violência, os pais são drogaditos. Então toda essa cena de violência reflete na aprendizagem da criança. E aí a gente culpabiliza quem por não aprender? A criança. A gente não culpabiliza a situação escolar, né? Ou o governo, ou a sociedade, né? Que é muito mais amplo. A gente diz, essa criança não aprende. Então, nesse momento, essa criança está vivendo uma violência simbólica. E ela mesma acredita naquilo, né? Então ela fala, eu sou burro mesmo, eu vou sair da escola assim que eu puder, porque eu não aprendo. E se torna uma profecia autorrealizadora. E realmente aí ela vai para uma vida, né, de exclusão escolar. A mesma coisa a gente vai perceber com a violência obstétrica. Muitas mulheres passam por violência obstétrica e não sabem que estão passando, tá? E esse não saber que está passando causa nela um certo incômodo, no sentido de tem alguma coisa estranha aqui, tem alguma coisa que não está encaixando, não está me fazendo bem isso. Mas é um procedimento rotineiro, é o médico que está falando, é o enfermeiro que está falando, a minha prima passou por isso, a minha vizinha passou por isso, então é normal. Como, por exemplo, eu quero que erga a mão aqui quem já pariu cesárea ou vaginal, só para eu saber quem são as mães. Ok, obrigada. Agora eu quero saber aqui, quem de vocês teve o sorinho, a chamada ocitocina? Ergue a mão para eu saber quantas pessoas receberam o sorinho, 1, 2, 3, algumas pessoas. Quantas de vocês receberam o pique, aquele corte na passagem do bebê? Ergue a mão para eu saber. Algumas pessoas, certo. Quantas de vocês tiveram que ficar em jejum durante o processo de parto, principalmente se foi normal? Ergue a mão. Ok. Esses são alguns exemplos de violência simbólica, porque provavelmente vocês não sabem, mas isso é uma violência obstétrica, tá? E a gente vai entender aqui o porquê, tá? Então, isso se trata de violência obstétrica, de violência simbólica, quando a gente passa por uma violência sem saber, e aí a gente acaba sendo conivente com aquela violência, por falta de informação e de conhecimento, tá? Então, a violência simbólica é um tipo de agressão velada, implícita, que torna a própria vítima insensível a ela. O poder simbólico é invisível e é exercido com a cumplicidade daqueles que estão sujeitos a ele, tá? É quando a pessoa ela é cúmplice da violência no sentido dela não saber que aquilo pode trazer prejuízos para ela, para o seu bebê, para a sua saúde, por conta da falta da informação. A pessoa sente-se mal com a ação do outro, tá? Para ser caracterizado como violência, a pessoa tem que se sentir mal. Se ela não se sentir mal, né? Então aí tá tudo bem, tá? Mas, por exemplo, né, numa ocitocina, né, que é o sorinho que colocam, a pessoa ela vai estar num nível de contração e vai para um outro muito terrível. Ela se sente mal nesse sentido, porque o corpo estava seguindo um rumo nas suas contrações, né? E de repente ela vai para um pico muito alto. Ela passou por uma violência sem saber e se sentiu mal. Entende? Não necessariamente ela precisa ter traumas, coisas assim, para se sentir mal com aquela ação. Aceita por acreditar que aquilo é um ato normal ou certo, como na relação médico-paciente. Essa relação é hierarquizada, onde o médico está no topo e detém o poder técnico e científico, entre aspas, de decisão sobre o corpo do outro. Né? Nessa semana, né, dos Dia Internacional da Mulher, é uma discussão importante, essa da relação médico, né, e parturiente. Em geral, os obstetras são homens. Né? A gente tem obstetras mulheres, mas a grande maioria dos obstetras são homens. E a obstetrícia é uma área de especialização médica que inicia com homens. Tá? Lá no século XVII começam os primeiros obstetras. Antes disso,
o parto era uma cena só de mulheres, então existiam as parteiras, tá? Então quem entrava na cena do nascimento era só mulher, não entravam homens. E por volta do século XVII, final do século XVII, os médicos, eles começam a querer investigar um pouco mais como é que é o processo de nascimento. Eles não estavam interessados até então em saber como é que era o processo de nascimento, mas a medicina precisava avançar e precisava conhecer coisas que acontecem no organismo do ser humano. Então, o homem, ele passa, não existia mulher fazendo faculdade ou se formando em medicina, em direito, entre outros cursos. Então, o homem, ele entra na cena de parir. Nesse momento, não sei se vocês já pararam para pensar, mas a especialidade médica, ela é altamente programada para intervenção. Quem é que gosta de ir no médico, ele olha na sua cara e te manda embora sem pedir para ver sua garganta, né, escutar o coração? Alguém gosta? Não, eu não gosto. Né? Se você falar, eu tô sentindo tal, então toma. Eu não gosto, a gente sai falando mal, não é? Porque nós esperamos intervenção médica. Nós esperamos que alguma coisa ele faça algum exame. E, por outro lado, ele é treinado para isso, a todo tempo fazer exame, porque ele precisa fazer perguntas, ele precisa fazer intervenções no nosso corpo para poder fazer uma investigação e poder dar um diagnóstico. Então, imaginem vocês que são 6 anos de medicina, depois mais 2 ou 3 anos, né, de residência para que eles possam se especializar. Então, eles são altamente profissionais. Para trabalhar com doenças, a gente procura o médico não quando a gente está saudável, mas quando a gente está doente, né? Então, assim, é um profissional altamente interventivo. Ele tem que fazer intervenções. E um outro detalhe também é que a gente migra para ter os partos no hospital também no começo do século XIX. Tá? Antes disso, também era tudo em casa. E se a gente pegar algumas regiões até hoje no Brasil, ainda o parto é feito por parteiras e não em hospitais. Então, olha só a lógica que aconteceu. Nós vamos para um ambiente hospitalar, que é um ambiente de doentes. O hospital, ele não é um ambiente saudável. Ele tem muitas bactérias, né? Tanto é que é perigoso você entrar no hospital, às vezes, sem máscara. Tá? Então, a gente vai para um ambiente hospitalar de doença com um profissional que é altamente especializado em tratar doenças. E que é altamente necessário, faz parte do ser dele enquanto profissional, as intervenções. Para que ele possa se sentir útil e para que o outro também possa considerar que ele está tendo alguma utilidade ali. E aí que as coisas começaram a desandar, indo para um rumo da violência obstétrica. A gente vai entender já já. Porque ir para o hospital é ruim nesse sentido dele ser um ambiente com bactérias nocivas, um ambiente de doença, é ruim. Mas até então a gente poderia pensar em casas de parto, em ambientes menos agressivos, né? A medicina, não só a medicina, né, em si, mas os profissionais da saúde até tentaram deixar que o parto ocorresse com as enfermeiras obstétricas. As enfermeiras obstétricas, elas não têm permissão, por exemplo, para cirurgia cesariana, né? Então, elas só poderiam fazer trabalho de parto normal, tá? Mas o que começou a acontecer nos hospitais? Muitas vezes, elas acabavam fazendo o parto, quem assinava era o obstetra, então quem acabava recebendo era o obstetra, e não elas. Então, isso não deu bom, né? E aí, como não deu bom, passaram então a desempenharem outros papéis as enfermeiras obstétricas, ficando a cargo dos obstetras mesmo. Mas os obstetras, eles se sentem muito seguros com um bisturi na mão. Por quê?
porque ele aprendeu isso durante a faculdade. Ele tem total controle do que está acontecendo. Ele ganha mais fazendo um parto normal do que uma cirurgia. Mas um parto normal muitas vezes dura 36 horas e ele tem que estar ali presente, de plantão. Enquanto uma cesárea ele consegue fazer 5, 6 no mesmo dia, ganhando a metade, mas no final do dia vai dar mais. Vamos supor, eu ganho R$100 por um parto normal, eu levo 36 horas para fazer ele, eu não posso pegar outro. Mas eu ganho R$50 a cada cesárea que eu faço e marquei 5. O que eu ganho mais? Né? O hospital fica bem ordenado também. Você sabe quantas pacientes você vai ter, quantos leitos serão ocupados, quais são as alimentações para aquele dia. Então fica tudo muito ordeiro. Então, os hospitais saem ganhando, os profissionais saem ganhando. E quem sai perdendo, no caso? Mãe e bebê, tá? E a gente vai entender aí um pouquinho do porquê disso. Então, o que é a violência obstétrica? São as diversas formas de violência física, verbal, psicológica, negligência, sexual e despersonalizante que a mulher sofre da gestação ao puerpério, durante os cuidados obstétricos realizados pelos mais diferentes profissionais que atendem a gestante, parturiente ou puérpera. Violência obstétrica a gente foca bastante no momento do parto, tá? Porque é onde a gente tem o maior número de relatos. Mas uma gestante ela pode passar por violência obstétrica e uma mulher no pós-parto pode passar por violência obstétrica, tá? Então, qualquer desrespeito com a gestante é uma violência obstétrica. E qualquer desrespeito com uma mulher no pós-parto, que é puerpério, essa palavra puerpério significa pós-parto, é também uma violência obstétrica. O nome violência obstétrica remete ao obstetra, a figura do médico, mas não é cometida só por ele. A violência obstétrica ela pode ser realizada por qualquer profissional da saúde. Enfermeiro, doula, psicólogo, o próprio obstetra, o anestesista, o pediatra, todos os envolvidos, tá, no atendimento à saúde da mulher, da gestação até o pós-parto. É só o nome que é obstétrica, mas não significa que é o obstetra o único que pode cometer esse tipo de violência, tá? E não é só durante o parto, mas também pode ser antes e depois. Então vamos ver um pouquinho como se nasce no Brasil, tá? No SUS, no Sistema Único de Saúde. Nós temos a Organização Mundial da Saúde, e a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que não mais do que 15% de uma população tem problemas o suficiente para nascer de cesarianas, tá? Então, assim, só 15% de uma população. Que aí, realmente, a mulher, ela tem algo que impeça ela de ter via normal. O que acontecia antigamente? Quando não existia cesariana, a mulher morria. E, na tentativa de, pelo menos, salvar o bebê, o que eles faziam? Cortavam de qualquer jeito e retiravam o bebê, que poderia estar com vida ou não. Tá? Então, era assim, a cesárea ela só ocorria depois que a mulher morria. Então, a mulher morria no parto, porque aconteceu alguma coisa que impediu ela. Ela morria, aí se cortava e tirava o bebê, com vida ou não. Na maioria dos casos, dependendo da velocidade, saía com vida, tá? Até que teve um momento que um açougueiro, digamos assim, ele era castrador de porcos. Ele estava com a sua mulher em sofrimento. E ele pediu para as pessoas ao entorno, médicos e outras pessoas autorizadas, dentistas que sabiam fazer cirurgia, fazer, né? E eles falaram, não, ela não morreu, a gente só faz se estiver morta, viva a gente não faz. E aí ele pediu permissão, ele falou assim, então deixa eu mesmo fazer. Aí o governador da época permitiu,
e ele mesmo fez. E a mulher saiu com vida, ele tinha uma certa experiência porque ele mexia com porcos. Então foi o primeiro relato de cesárea com sucesso, e depois disso então começou a existir as cesarianas. Para quê mesmo? Salvar vidas. Então ela é uma bênção, ela é uma graça, a gente não está falando mal dela. O problema é quando ela é usada indiscriminadamente. O problema é quando a gente vê uma organização mundial da saúde falando que não mais do que 15% de uma população tem problemas o suficiente para ter uma cesárea. Porque cesárea, ela é uma cirurgia. E toda cirurgia coloca as pessoas em risco. Pesquisas científicas atuais mostram que a mulher hoje tem 2 vezes mais chances de risco de morte por conta das cesarianas. Então, quer dizer, a ideia é ao contrário, né? Que a mulher ela morre mais de parto normal. E não é verdade isso. É ao contrário, 2 vezes mais chances de risco de morte ou de alguma consequência muito grave que venha decorrer da cesariana, tá bom? Então, importante a gente observar aqui, ó, que no SUS Brasil, ano de 2017, dados de 2017, muito mais do que 15% estavam nascendo de cesariana, 42%, quase metade dos nascimentos no sistema público de saúde ocorrendo via cesariana, tá? Então, fonte Ministério da Saúde. Então, isso aqui chama a atenção. E no SUS, a gente vai ver também, daqui a pouquinho, que é um dos principais focos de violência obstétrica, tá? Não que a cesárea aqui em si seja, de fato, uma violência obstétrica, mas quando você faz uma cesárea por conveniência médica, se torna uma violência obstétrica. Quando a mulher ela deseja, ela já chega no primeiro mês de gestação falando lá para o seu obstetra, eu quero cesárea. Então não é violência obstétrica, ela está pedindo, tá bom? Agora, tem muita mulher que chega lá no primeiro mês, eu quero parto normal. Aí o médico começa a dizer assim, ó, se você conseguir, a gente vai fazer. Nossa, como você é corajosa, porque dói. Quer dizer, essas falas, elas são subliminares e mandam uma mensagem para a mulher de eu não sou capaz. Se o médico está falando isso, eu não sou capaz. E já foi feita pesquisas aqui no Brasil por profissionais de fora, porque eles ficaram impressionados com o nosso número de cesarianas. Eu esqueci de dizer para vocês, mas nós somos campeão mundial de cesáreas. Tá? Mundial, há alguns anos, né? Perdemos só para a República Dinamarquesa, só. Tá? A gente... E lá é do tamanho do Rio de Janeiro, né? Olha o tamanho que é o nosso país. Então, nós somos o que mais realiza esse procedimento. E aí, os cientistas de fora falaram assim, o que tem no Brasil que essas mulheres não conseguem? Por que as mulheres brasileiras não conseguem ter parto normal? Vamos lá investigar? E vieram ver a nossa água, a nossa alimentação, vida de exercício físico, o que poderia ser? Sabe o que eles descobriram? Pré-natal. O pré-natal é a fonte geradora de risco para cesáreas, porque 80% das mulheres, outra pesquisa, 80% das mulheres, nos primeiros meses de gestação, quando indagadas que tipo de parto elas vão querer, elas falam normal. E quando chega lá no último trimestre, no finalzinho, e pergunta para elas já estão preferindo a cesárea. Ainda assim, a grande maioria prefere o normal, mesmo no terceiro. Mas há um aumento do número, do primeiro para o segundo, tá? E aí, essas pesquisas começaram a identificar que é o pré-natal, com essas falas e com desserviço também das vizinhas, das titias.
nossa, parto normal dói, e vão fazer isso com você, e vão fazer aquilo com você. Esse isso e aquilo, sabe o que é? Violência obstétrica, que para elas era uma violência simbólica. Elas não sabiam que passaram por violência, que poderiam ter denunciado. Tá? Então vem numa fala de pavor, de medo. E é claro que ninguém quer esse parto dos horrores. Quem é que quer o parto dos horrores? Já que então você vai lá, tem um horário, tira o bebê, costura e tá tudo bem. Né? Quem é que vai querer? É claro que as pessoas vão preferir a cesárea com toda certeza. E estão erradas? Não, porque o que falta? Informação. Tá? Então, esses pesquisadores vieram para o Brasil e identificaram esse fato. E na saúde suplementar, no serviço pago, né? Os planos de saúde, a realidade é de chorar. Lembra que eu falei para vocês que só 15% de uma população deveria ter parto via cesariana com indicação séria? Olha esse gráfico, 15% no ano de 2015 é que tiveram parto normal. Todo o restante, cesárea. Então, a gente tem muitos hospitais particulares que muitas vezes eles não têm nenhum médico, nenhum obstetra que saiba fazer parto normal. Todos eles só sabem fazer cesárea. E aí é um problema quem tem plano de saúde. E aí fica aquela história. As pobres do SUS, né? Elas têm parto normal. Então o parto normal é o parto de pobre. Quem tem dinheiro, quem consegue bancar um plano de saúde, tem o parto de rico, sem dor. E aí a gente tem uma confusão e um prejuízo nos dois casos. Há prejuízos no nascimento cesariano, que eu vou contar para vocês, e há prejuízos no parto normal do SUS, porque é um parto cheio de violência obstétrica. Então tá difícil, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então tá uma situação muito difícil. E o que a gente precisa então? Empoderar homens, mulheres, adolescentes que um dia serão pais e mães a respeito desse assunto. Tá? E eu criei um canal chamado Mater Online, onde eu levo informação gratuita para toda a população, para ter mais informação a respeito disso, tá? E aí eu venho formando alguns psicólogos e profissionais da saúde para levarem esse tipo de informação para o maior número de pessoas possível. Porque as pessoas não sabem, né? Então, agora que começou a chegar na mídia, agora que o Globo Repórter, que o SBT Repórter começaram a fazer algumas reportagens sobre violência obstétrica, e isso começou a aparecer mais na mídia, tá? Aqui em Bauru, há cerca de 5 anos mais ou menos, é que a gente foi ter a nossa primeira obstetra humanizada, né? Então a gente não tinha, todos eles eram cesarianistas. Ou vai fazer parto normal no SUS, colocava a mulher em sofrimento, tá? Com várias violência obstétrica. Então isso aqui, gente, é muito sério, né? Quando a gente pensa, isso hoje, tá? É 2015, a gente está em 2020, mas nada mudou. Continua muito elevado o número de cesáreas nos hospitais. E aí, eles tentam fazer de tudo para melhorar essa situação, né? O Ministério da Saúde, mas ainda está bem difícil, ainda a gente está bem aquém, né, de um avanço nesse sentido. E sobre as taxas de violência obstétrica, né? Então, vamos lá. Impressionante que a cada 4 partos, 4 nascimentos, a mulher passou por violência obstétrica. A cada 4, Aqui nessa sala, com certeza, mais do que uma pessoa passou por violência obstétrica. E isso aqui, em pesquisa, quando você pergunta para a pessoa, e a pessoa responde, não que a pessoa saiba o que é violência obstétrica, mas ela diz claramente, não, fui xingada, me bateram,
fui humilhada, abusaram de mim sexualmente, tá? Na hora do parto, tá? Então, fica evidente e claro para elas que elas passaram por uma violência. E chega a ser muitas vezes traumático para várias delas. Então, a cada 4, uma, tá? E imagine então, se a gente fosse contar as que passaram a violência simbólica. O quanto que esse número não iria aumentar? Aquelas que passaram, né, por alguns procedimentos que não são necessários e dizem, né, na resposta, não passei não. E aí, quando você vai investigar, olha, mas você pediu o sorinho ou eles colocaram em você? Ah, não, eles colocaram. Eu perguntei até o que era, falaram que é só um sorinho. Você sabe o que é ele? Não sei. Né? Você teve parto normal, né? Foi SUS, no caso. Sim. Fizeram o pique em você? Ai, fizeram. Tá até doendo, sabe? Tô com problemas e tal. Tô com dificuldade em casa, a relação sexual com o marido tá difícil. Já tem 2 anos que eu não faço nada com o marido por causa disso. E ela não entende que aquilo foi violência obstétrica. Vocês estão entendendo? Né? Então é uma violência simbólica. Então, se a gente for ver o número, ele aumenta muito mais do que a cada 4 mulheres, uma sofreu. Esse é um número explícito. Quando você pergunta, elas falam assim: me xingaram, me bateram, foram negligentes, isso ou aquilo. Tá? Então, o caso é sério. É sério, né? Uma mulher que passa por violência obstétrica, ela aumentam as chances dela vir apresentar depressão pós-parto. Uma mulher com depressão pós-parto, aumentam as chances dela não estimular o seu bebê da forma adequada. Um bebê não estimulado de forma adequada, aumenta as chances dele ter atraso no desenvolvimento. Aumentam as chances dele entrar numa escola estadual que vai fazer novamente outra violência simbólica com aquela criança e depois no futuro vai falar: olha, você não aprendeu porque você não quis. Vocês entenderam que uma coisa puxa a outra? Né? Então é muito sério isso. E para o bebê tem uma série de prejuízos também. Por exemplo, quando um bebê ele nasce de parto normal, ao passar pelo canal vaginal da mãe, o canal vaginal da mãe está lotado de bactérias importantíssimas para colonizar o corpinho do bebê, para ele ter uma vida mais saudável, para a microbiota dele desenvolver adequadamente, para o sistema imunológico dele funcionar de forma adequada, tá? Então a natureza vai lá e manda todos aqueles micróbios super importantes, né, para que ele passe e venha todos aqueles micróbios nele para que ele tenha saúde. E o que está acontecendo? Quando a gente tem mais da metade dos nossos bebês nascendo via cesariana, eles não estão recebendo essas bactérias. E eles não recebem em útero, tá? Eles são quase estéreis de bactéria, um feto em útero. E aí ele não recebe. O que a gente tem hoje? Crianças com asma, com rinite, faringite, sinusite, todas as ites. Crianças com lactose, como é que é? Intolerância à lactose. No seio materno, no leite materno tem uma enzima que não serve para nada no ser humano, para nada. Ela só serve para alimentar uma bactéria para o sistema digestivo do bebê. E aí ela precisa proliferar bem para aquele bebê poder digerir bem o alimento. E esse bebê, se ele não recebeu as bactérias, ele não tem colonizada, ele recebe essa enzima e aí a gente tem essa intolerância. Então, quer dizer, são as doenças que eu falei para vocês no começo, que são algumas das doenças que a gente vê demais nas nossas crianças hoje. Vocês se lembram da adolescência de vocês? Vocês se lembram dos colegas de vocês se cortando na escola, se mutilando na escola? Hoje isso é comum.
Não sei se vocês atendem esse tipo de ocorrência ou não, mas todas as escolas têm muitos alunos se cortando para sentir alguma coisa. E aí você vai investigar como que esse povo nasceu? Não foi de parto normal. Na primeira hora após o nascimento, a mãe ela produz um leite chamado colostro. Esse colostro, ele é como se fosse a vacina principal que o bebê receberia. Alguém que nasce de parto normal, rapidamente é colocado no seio da mãe e mama esse colostro. Um bebê que nasce via cesariana, muitas vezes, é retirado dessa mãe e vai voltar só dali a algumas horas. E ele perdeu. Não que esse leite ele não vá ser fabricado nos próximos 3 dias, ele vai, mas perdeu esse contato inicial, que é um momento que a gente chama de período crítico do desenvolvimento para a formação do vínculo mãe-bebê. Alguém já fez a experiência de tirar um cachorrinho ou um gatinho da gata ou da cachorra que acabou de parir? Deixa 4 horas fora e devolve para ver o que esse animal faz? Ele rejeita. A gata não aceita mais, a cachorra não aceita mais. Ela rejeita, ela é mamífera. Sabe por que a gente não rejeita quando tira o nosso bebê de nós? Porque a gente tem cultura. A gente não é só instinto. O animal é instinto. Ele não tem cultura. Porque a gente tem cultura, a gente aceita aquele bebê de volta. Mas a vinculação da primeira hora que a natureza preparou pra gente, ela dá um hormônio chamado ocitocina para o bebê. E ela dá um hormônio chamado ocitocina para a mãe na hora do nascimento. E fica igualzinho no corpo deles, justamente para que eles possam olhar no olho do outro, se reconhecerem e se namorarem. E formar o vínculo. E evitar depressão pós-parto, e evitar abandono, e evitar negligência, e evitar práticas educativas parentais de violência. E aí o que a gente faz? Descansa aí, mãe. Daqui a algumas horas a gente traz o bebê para você. E aí traz esse bebê que já foi alimentado com um leite industrializado, com uma água com açúcar. Então é sério. E aí a gente vê depois a mulher que vai apresentar depressão, a mulher que até ama seu bebê, mas ela sempre tem uma forma mais negligente de maternar. Tá? Então, quando a gente mexe no que a natureza programou, a gente paga um preço. Tá? E esse preço a gente tem visto agora, principalmente nos adolescentes, né? Nessa busca incessante por algo, eles precisam sentir algo para poder se sentir vivos. Né? E muito está relacionado a esse começo aqui. Tá? Então, já falei para vocês que a morte materna também ele aumenta por conta disso. As doenças no bebê, e isso tudo então reflete em todo um sistema social. Quando a gente cuida dos sujeitos no início da vida, a gente cuida para que toda uma vida possa ser vivenciada de forma melhor. Quando a gente não cuida do principal, que é o começo da vida, aumenta o número de criminalidade, aumenta o número de pessoas que vão precisar ser responsabilizadas por algum delito. Tá? Então, assim, a gente tem que investir no início da vida. Então, quanto mais a gente falar a respeito, né, dos afetos no início da vida, mais uma sociedade a gente consegue ir mudando. Tá? É claro que não da noite para o dia, mas a longo prazo, porque essas crianças vão precisar se tornar adolescentes e adultos, para a gente poder ver essa mudança. Mas se a gente pegar países de primeiro mundo, como por exemplo a Irlanda, na Irlanda ninguém nasce de cesárea se não foi indicada, por exemplo. Tá? A taxa de criminalidade ou de doenças nesse país é quase zero. Você tem segurança, porque se investiu no começo da vida. Sabiam que lá você tem 2 anos de licença maternidade e paternidade igual? Não é a mulher tem mais do que o homem. E isso ajudou a resolver, inclusive, a desigualdade de gênero. Homens e mulheres ganhando a mesma coisa. Porque quando você tem um bebê,
e te falam assim, olha, você precisa viajar para fazer tal coisa. Você olha para o bebê, você é a mulher, você olha para sua família, eu vou ter que ficar, não vou poder ir. Aí vai quem? Vai o homem. Ou vai a outra que não tem filho. Percebe? E aí quem vai crescendo? Né? Quando você compara mulheres que não tiveram filhos, elas têm um salário bem equiparado ao homem, na mesma função. Diferente de mulheres que tiveram filhos, que elas não têm cargos tão avançados ou salários tão iguais. Porque a maternidade, ela limita dessa forma, por quê? Por conta da sociedade. Mas a gente tem alguns exemplos, né, como por exemplo, né, nesse país, que as coisas são diferentes porque igualizaram tudo. Práticas baseadas em evidências científicas, né, que não são baseadas, em evidências científicas. Violência obstétrica, gente, olha aqui. Tricotomia. O que é tricotomia? É raspagem dos pelos pubianos na hora do parto. Não tem necessidade nenhuma, evidência científica nenhuma de que isso é necessário. Aliás, a natureza é tão sábia que ela colocou os pelos nessa região para deixar tudo saudável, tudo fluindo bem, né? Deus não deu uma gilete quando fez a Eva, né? Olha, e agora uma gilete para quando ela tiver... Não, certo? Então, a tricotomia não tem evidência científica alguma, nenhuma, zero. Já. Na realidade, foram feitas várias pesquisas e mostraram que, ao contrário, é importante os pelos ali para proteção. Tá? E isso é feito praticamente como se fosse um protocolo a ser seguido. Todas as mulheres precisam estar tricotomizadas na hora do parto normal. Isso é considerado violência obstétrica, tá bom? Lavagem intestinal. Quando a mulher ela vai parir, ela vai fazer força. E ela não sabe o que é força de cocô e o que é força de expulsão do bebê. Então, pode ser que ela, né, faça cocô durante. Então, isso é uma questão dela. Se ela quiser, se for da vontade dela, pode e deve. Ela faz em casa, não precisa ser no hospital. Se for da vontade dela. Mas, novamente, a natureza fez tudo certinho. Pode ter cocô na cena do nascimento sem problema nenhum. O bebê ele já nasce revestido com uma proteção chamada vernix, inclusive. O próprio cocô tem as bactérias importantes para que aquela criança possa sobreviver, tá? Inclusive, gente, as casas com ratos, baratas, e, cachorros, gatos, elas têm mais bactérias positivas para a saúde do bebê do que negativas. Tem muita gente que fica, né, totalmente neurótica com esterilização, limpeza de tudo. Na realidade, está prejudicando, né? Esse ambiente todo esterilizado prejudica. Então, que a criança passe as coisas no chão, enfim, na boca, isso é bom, não é ruim, tá? Tem as avós que falam assim, ai, deixa, isso é bom para ele ganhar saúde. É verdade, é um saber popular real, provado cientificamente, tá? Que essa história da gente esterilizar tudo, ai, lava a mão para pegar o bebê, né? Essas coisas todas, não faz bem, né? O bebê ele precisa ter contato com as bactérias. O jejum é um problema para quem vai ter parto normal, porque a mulher ela precisa de força, ela precisa de energia. Agora me diz, se você está com fome, como que você vai ter força? Como que você vai ter energia? E por que eles colocam que tem que fazer jejum? Porque de repente pode acontecer alguma coisa e você tem que ir. Agora você fez o pré-natal, acompanhou, uma gestação não é de risco. Você estava lá no pré-parto, você acompanhou o bebê, não está em sofrimento fetal, batimentos cardíacos, tudo ok, sua pressão está ok, está tudo certo. Por que manter essa mulher em jejum? Está tudo demonstrando que está tudo ok. A mulher sem energia, quando vem uma contração, ela fica louca, porque ela já está sem energia, ainda tem que sentir dor, né? E aquelas dores nas costas, na bacia que está se abrindo. Gente, aí fica aquela cena horrorosa, aí você fala assim, parto normal é horrível, não tenha. Percebe? Enquanto você poderia estar numa vibe de comendo um chocolatinho, tomando um suco, né? Tem uma energia, na vibe do vou andar pra lá e pra cá, soltando uns pum,
né? Que a mulher ela fica com bastante prisão nessa hora. E aí, tá com dor nas costas? Vai pra banheira, ou vai pro chuveiro de água quente, ou existem massagens que a enfermeira poderia fazer. Hoje a gente tem as doulas, né? Não sei se vocês já ouviram falar em doulas, que são mulheres que elas vão estar ajudando. Ela não faz parto, doula não faz parto, ela não tem, né? Mas ela pode ajudar nas massagens, por exemplo. Ela pode colocar a mulher numa bola, sabe essas bolas que a gente faz pilates, né? Então coloca a mulher naquela bola, ela senta, ela dá uns movimentos com o quadril ali que vai ajudando a aliviar a dor. Gente, quanto custa uma bola dessa para o hospital ter, entende? São coisas tão baratas. Um chuveiro, uma água quente, ou deixar andar. Mas o que acontece? Ela tem que ficar deitada na maca, amarrada com o negócio aqui para ficar monitorando o batimento cardíaco do feto. Detalhe. Esse produto, essa maquininha que vê o batimento cardíaco do feto, esqueci o nome, tococardiograma, alguma coisa assim, esqueci o nome desse negócio. Mas ele foi, a última vez, testado na década de 70, nunca mais. E aí, sabe o que descobriram? Uma nova pesquisa? Que ele dá 75% de erro. 75% de erro. E aí, aparece lá, a mulher, por exemplo, ela vai cantar alguma coisa pro bebê, a gente já sabe que o bebê escuta e muda a alteração cardíaca dele, tá? Então, essa mudança de alteração cardíaca, eles leem como sofrimento fetal, porque teve uma mudança. E aí eles falam, estava em habituação, agora está em mudança, então ele está em sofrimento fetal, vamos para cesárea agora. A mulher fica desesperada, em choque, sofrimento fetal, que é isso, parto normal? Não, vamos agora tirar meu bebê daí, eu quero ele com vida. Quando você escuta que seu filho não tem como você falar assim, não vou resistir, parto normal. Não, né? Então, esse é um aparelho que não se deve usar. Vocês têm que pedir a ausculta, né? Então, a enfermeira, a obstétrica, ela sabe como fazer, tá? Sem precisar do aparelho, ou pelo menos deveria saber, né? Sem utilizar o aparelho. Então, você tá vendo que tá tudo bem, gente? Tá tudo ok? Não tem motivo nenhum para tirar essa mulher de jejum, porque tudo indica que não vai ter cesárea nenhuma. Tudo indica que vai ser um parto normal, tá? A posição horizontal. Da onde surgiu a posição horizontal? De um médico obstetra no século XVII, que ele percebeu que se ele colocasse a mulher deitada, ficaria fácil para ele sentar e observar o que estava acontecendo no nascimento. Folgado. E ficou isso para sempre. Quer dizer, todo mundo que estuda parto já sabe que a melhor posição é na vertical, porque vai a favor da gravidade. A mulher está na vertical, o bebê escorrega, ele sai, ok? Vai a favor da gravidade. E pode ser sentada. Muito antigamente, em chás de bebê, de casamento, essas coisas, se dava uma cadeira de parto, que é como se fosse uma privada, né? Um assentozinho que a mulher sentava para poder fazer força de parir. E o que acabou acontecendo? Né? A gente ficou agora na posição horizontal. Então, quando a gente imagina um parto, sempre imagina o parto na posição horizontal, né? E isso, então, traz mais dor para a mulher, né? E o adequado, o que a gente chama de parto humanizado, no caso, é deixar que a mulher escolha a melhor posição para ela. Ela que escolhe. Se ela quiser ficar deitada, ela fica. Se ela quiser ficar de contrapões, ela fica. Se ela quiser ficar sentada, de cócoras, tem umas camas chamadas parto, pré-parto e pós-parto. Nessas camas tem uns ferros que a mulher ela pode segurar no ferro e ficar na posição de cócoras com mais firmeza, tá? Para ela sentir mais segurança. Então tem camas preparadas para isso, inclusive. Então obrigar uma mulher a ficar na posição horizontal é violência obstétrica. Obrigar uma mulher a ficar deitada na cama no pré-parto sem poder se movimentar é violência obstétrica. Amarrar a mulher
na hora da cirurgia, e não deixar ela pegar o bebê dela, é violência obstétrica. Tá? A episiotomia é o famoso PIC, é um corte que é feito no períneo da mulher na hora que há a coração do bebê, na hora que a cabeça do bebê aponta para nascer. E aí, então, eles cortam, né, o períneo da mulher para facilitar a passagem do bebê. E isso também é violência obstétrica, porque não precisa disso, não há necessidade nenhuma de cortar a mulher. Não existe indicação científica nenhuma para isso. É mais uma coisa de sadismo mesmo, né? Que alguns fazem para todos os casos, tá certo? Então não se deve fazer isso. Isso mexe muito com o feminino, pode dar infecção, pode a mulher sentir dor. Alguns são machistas a ponto de falar, eu vou dar o ponto do marido, né? Vocês já devem imaginar o que pode ser esse ponto do marido. E essa mulher nunca mais ter um prazer na vida, né? Muitas vezes essas mulheres, elas perdem a vontade de ter relação sexual por conta disso. Isso é uma violência que a gente não consegue nem encontrar palavras para falar, né? O que é destruir a vida de uma mulher nesse sentido, né? Então, gente, é sério, é sério. Então, isso aqui não se deve fazer. Mas é feito rotineiramente, com certeza. Se vocês forem agora no hospital, está sendo feito em várias mulheres que estão nascendo agora, bebês ali, tá certo? Isso é um procedimento padrão, comum, que acontece todos os dias, infelizmente. Essa manobra de Christer é quando eles dizem assim, o bebê está muito alto, a gente precisa subir em cima da barriga da mulher para empurrar o bebê para baixo. E aí sobem em cima da barriga da mulher e ficam apertando, apertando, quebra a costela, às vezes desloca um braço da criança. É terrível, isso aqui é proibido, na realidade, já há alguns anos. Mas como está tendo alguém nascendo aqui no nosso país, nesse momento, então nesse momento alguém está passando por esse procedimento. Tá? Que é proibido. Evidências científicas que é totalmente malefício. Total. Ok? Então, isso tudo aqui é violência obstétrica. E aí é que tá o medo de todo mundo ter parto normal. Claro, quem é que quer passar por isso? Ninguém. Vai lá, faz uma cirurgia e pronto. Né? Só que aí também tem os outros poréns que eu falei pra vocês. Não tem bactéria, dá maior chance de depressão pós-parto, menor vinculação mãe-bebê, uma série de outros, maior risco de morte materna, maior risco de hemorragia, maior risco de infecção hospitalar, tá? Então são vários os prejuízos, maior risco de ter alguma negligência médica e a mulher se tornar estéril, não poder mais engravidar por conta daquilo. Então são muitos os riscos, tá? Então a gente está vivendo no Brasil essa situação de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, por isso que novamente a gente precisa levar informação de qualidade para as pessoas, que só a informação vai fazer as pessoas de fato irem atrás dos seus direitos e exigirem, né? Médicos então que possam fazer um parto mais seguro. Aqui na violência obstétrica atendimento a gente tem alguns relatos, né? Então, de 100 pessoas, 10 responderam que o médico fez um toque de forma dolorosa, tá? Inclusive, o toque, às vezes, é feito por mais de 9 profissionais diferentes. Mais de 9 profissionais diferentes. E isso sem ele se apresentar, sem nada. Algumas mulheres, que a gente sabe que o número é alto de mulheres que foram violentadas sexualmente no nosso país, podem sentir essa cena como uma revivência de uma cena de estupro, ok? E isso pode gerar um parto ainda mais traumático por conta desses toques. Então, muito atenção a isso também, tá? Porque isso pode desencadear o que a gente vai chamar depois de estresse pós-traumático, tá? Então, o toque, ele pode trazer essas consequências, é uma falta de respeito com o corpo da mulher,
onde chegam lá vários profissionais e colocam a mão numa região, né, que é íntimo da mulher, sem pedir permissão, pode trazer essas consequências psicológicas. E pior, quando eles querem avançar o processo de parto, ela está ali algumas horas, eles querem avançar, eles tiram aquela membraninha da água, né, para vazar o líquido amniótico. A mulher, ela sente muita dor nesse processo, que não ajuda em nada, tá? A violência obstétrica. Negou ou deixou de oferecer algum tipo de alívio para dor. Tem mulher que pede alívio para dor e tem que ser dado para ela alguma analgesia se ela pedir. É direito dela, porque tem mulher que fala, eu quero ter parto normal. Aí ele diz, você não queria ter parto normal? Então, é assim que é parto normal. Alguns são sádicos, gente. Eu já ouvi isso várias vezes. Várias vezes. Você não queria? Então agora você vai sentir a dor. Você não era forte? E não dão analgesia. Precisa dar. A mulher pediu, ela tem todo o direito a receber. Grita com a mulher, fala, para de gritar, né? Na hora de fazer, né? Você não estava assim. Então agora, para de... Olha, já escutei de mulher falando assim, olha, o médico falou que meu bebê ia nascer surdo se eu não parasse de gritar. Né? Então elas se sentem assim muito fracas, muito fracas. Elas têm direito a acompanhante, existe a lei do acompanhante e vários hospitais não deixam ela ter um acompanhante. E aí imagina ela lá sozinha, com pessoas que ela não conhece, muitas vezes a maltratando. Tá? Ela tendo que escutar esse tipo de coisa. Então gritam. Não te informou sobre algum procedimento que estava fazendo, como por exemplo, eles pedem o braço e já vão colocando ocitocina sem explicar o que é, perguntar se ela quer aquilo. Se negou a te atender. Tem médico que a mulher tá falando assim, tá nascendo. Ele fala, imagina, tá nascendo nada. Tá nascendo não. E manda a mulher para casa, aí na hora que vê o bebê nasce no meio do caminho, nasce em casa, não escutou o que ela falou. Infelizmente eu já escutei caso de mulher falar que o bebê já estava coroando, o médico enfiou a mão, empurrou para dentro do útero de volta para poder fazer a cesárea. E eu não escutei pouco isso, escutei algumas vezes isso, tá? Que é um absurdo. Te xingou, te humilhou. Já existem estatísticas de pesquisas científicas também que adolescentes e negras são as que mais são humilhadas na hora do parto, tá? Então, assim, as que mais sofrem violência obstétrica são as adolescentes e as negras, tá? Então, é importante a gente saber isso. Te empurrou, te amarrou, bateu em você. Tem mulher que apanha na hora do parto, né? Circulou há pouco tempo atrás, há um ano atrás, um médico batendo na paciente nas redes sociais. Não sei se vocês chegaram a receber, mas mostrou, inclusive, né? A acompanhante estava filmando e colocou, assediou sexualmente. Às vezes, mas como, né? Gente, eu tive já uma pessoa que atendi que falou exatamente que o médico, na hora do toque, falou assim, duvido que seu marido coloque o dedo aqui tão bom quanto eu. Isso é assédio sexual. Isso é violência obstétrica. Tá? Então, muito cuidado. Às vezes a gestante vai fazer algum exame no hospital e ao enfermeiro, alguém ali, tá? Comete violência sexual com elas. Então, isso tudo aqui, ó, parece ser algo longe, porque vai diminuindo, né? De 10 foi caindo para 1, mas acontece, tá? E acontece aqui em Bauru. 65% das cesáreas no Brasil são consideradas desnecessárias, ou seja, sem indicação nenhuma, é uma cesárea eletiva para facilitar para o médico, para cliente, né, sem necessidade nenhuma. E 1 a cada 1.000 mulheres que faz cesariana morre em consequências da cirurgia, tá? Que é um número alto aí também. Então, é importante a gente saber do direito acompanhante, tá? Muitos hospitais no nosso país particular pega e fala assim, ó, você tem direito a acompanhante sim, mas você tem que pagar R$4.000 para o seu acompanhante aprender como ele tem que se portar lá, tá? E alguns públicos dizem, mas é um ambiente só de mulher, não tem como entrar homem.
né? Ou, não, a equipe é pequeno o espaço, não tem como o parceiro entrar, ou a parceiro, o ador, ou quem for entrar. É direito, tá, gente? É direito, não importa. Isso é problema do hospital. Se o hospital é que não preparou, isso é problema deles. É direito da parturiente ter um acompanhante, a escolha dela. O sexo que ela quiser, quem ela quiser, mãe, pai, marido, vizinha, quem ela quiser, direito à escolha dela. E essa figura é importante para ajudá-la a ter um preparo maior, uma energia melhor para o seu parto, tá bom? Então, a lei da acompanhante é esse número aqui, inclusive, se alguém quiser depois ter acesso, mas é facinho, só digitar no Google também. E no nosso estado de São Paulo, toda gestante do Sistema Único de Saúde tem direito a parto humanizado, tá? Então existe uma lei 2015 de direito a parto humanizado, ou seja, a mulher ela tem direito a um plano de parto. O Ministério da Saúde do Estado de São Paulo, eles têm um documento chamado Plano de Parto, inclusive, que não é distribuído por razões óbvias, né, em unidades básicas de saúde, mas ele existe, a gente pode pedir, tá? E lá é um plano de parto onde a mulher ela vai marcar, não quero jejum se não tiver necessidade, não quero cesárea se não tiver necessidade, não quero citocina se não tiver necessidade, tudo aquilo que eu fui mostrando para vocês, ela vai, quero ficar com meu bebê imediatamente após o nascimento, quero amamentar ele na primeira hora, né? Então ela pode colocar tudo isso no plano de parto, o hospital assina e ela leva no dia do nascimento do bebê dela e aquilo tem que se valer. Tá? É claro que se acontecer alguma coisa no momento, algumas coisas vão ter que mudar, tá certo? Mas aí esses médicos vão ter que provar que realmente aconteceu alguma coisa, tá? Então existe o plano de parto assegurado por lei, então aqui também no nosso estado de São Paulo, não é federal, mas aqui nós temos essa lei do parto humanizado e que, obviamente, a gente já sabe que não está sendo assegurado, né? A maioria dos hospitais, eles não estão fazendo o parto humanizado, como vocês acabaram de perceber aqui, né? O que a gente considera como parto humanizado. E para finalizar, eu convido vocês a, quando estiverem no momento aí de relax, assistirem na Netflix esse filme chamado Renascimento do Parto. Existe o Renascimento do Parto 1, 2 e 3, tá? É um documentário maravilhoso, brasileiro. E assim, tem na Netflix, a maioria das pessoas hoje tem Netflix, então eu recomendo muito que assistam o 1, o 2 e o 3. Mas se assistir só o 1 já está de bom tamanho, já vai ser muito bom aí para todo mundo, tá bom? Recomendem para todas as gestantes que vocês conhecem, né, e tudo mais, tá certo? Muito obrigada pela atenção.